Daqui é um exemplo bem básico, só para que você possa entender mais ou menos como funciona uma técnica. Aqui do lado esquerdo a gente tem uma regra de negócio, que é a seguinte: clientes que possuem saldo positivo podem fazer transferências a seus favorecidos. Então, se eu tenho um saldo positivo, eu posso transferir para alguém que é meu favorecido. Favorecido é alguém que está literalmente, devidamente cadastrado como sendo uma pessoa que eu conheço, beleza? Além disso, ao realizar uma transferência, o saldo deve ser subtraído da conta origem, ou seja, eu estou transferindo a grana, o dinheiro sai da minha conta, e adicionado à conta destino. Essa é uma regra de negócio muito simples de transferência de grana e que você vai encontrar em qualquer tipo de banco ou instituição financeira que permite a transferência de grana. Show! Eu preciso olhar para esse requisito aqui, para essa regra de negócio, e identificar quais são entradas. Entradas são informações que eu devo fornecer ao software. E fazendo uma análise aqui dela, eu percebi que ali na coluna de variável vocês vão ver que eu tenho saldo e favorecido como sendo entradas. Beleza? E aí eu tenho também informações que estão relacionadas a saídas. A forma com que o software tem que se comportar depois de eu fornecer entradas para ele, como por exemplo, saldo ou favorecido. Ele tem que trazer para mim, por exemplo, o que vai acontecer com o saldo origem e com o saldo destino. Ok? Então essas são as variáveis de entrada, em azul, ou de saída, em verde. Essa variável saldo pode ser positivo ou negativo. A variável favorecido pode ser sim ou não. Da onde eu tirei essas informações? Da regra de negócio que está aqui do lado esquerdo. E o saldo origem pode ser subtraído ou permanecer intacto. E o saldo destino? Adicionado ou permanecer intacto. Essas são as possibilidades que eu tenho de resposta do meu software. A tabela de decisão ela traz aqui então essa correlação entre saldo e favorecido. E aqui nesse caso, o que eu tenho depois dela são os casos de teste que você vai ver aqui em colunas CT1, CT2, CT3 e CT4. Quando eu uso a tabela de decisão, eu faço uma permutação dos dados de entrada. O que é isso? Uma combinação de tudo com tudo. Então, se você for olhar aqui, o CT1 é positivo com sim, CT2 positivo com não, CT3 negativo com sim, CT4 negativo com não. E aí embaixo, ali naquela área mais acinzentada, né, que é referente ao que são as respostas possíveis, eu marco quais são as respostas que eu quero ter, dada cada uma dessas combinações. Então, para o CT1, que é saldo positivo e o favorecido está cadastrado, sim, que eu tenho que ter, o saldo origem é subtraído e o saldo destino é adicionado. Interessante, né? Agora olha o CT2. O CT2, 3 e 4 traz coisas que não estão diretamente relacionadas à regra de negócio, que são o quê? São cenários, né? São casos de teste que eu não teria pensado aqui se eu não tivesse utilizado, que eu possivelmente poderia não ter pensado se eu não tivesse analisado com muito detalhe a regra de negócio e tivesse ali algum pouco de experiência em testes de software. Veja só. O CT número 2, né, que foi definido de maneira mecânica, agora tem uma análise minha do ser humano e eu vejo que se eu colocar um saldo positivo, mas se o favorecido for igual a não, o que tem que acontecer? O meu saldo, tanto origem quanto destino, tem que ficar intacto. Né? O CT3, olha lá, o meu saldo é negativo e o favorecido é sim. O que tem que acontecer? Saldos intactos. Se eu tenho ali, então, um saldo negativo e o favorecido é não, saldos intactos também. Eu tenho que executar cada um desses casos de teste para avaliar se o meu software, não só se ele funciona como deveria funcionar, mas também se ele não funciona como deveria funcionar. Ou seja, eu estou tentando identificar se a forma com que o software ele não funciona, se ele está realmente seguindo quais são as regras que eu estou estabelecendo para ele. Isso é muito importante aqui para vocês também, certo? Então eu tenho aqui 4 casos de teste que foram definidos. Ah, Júlio, entendi. Então o caso de teste está aqui, é uma definição de quais são aqui esses valores de entrada e ali quais são os resultados esperados para cada um deles. Isso daqui então, Júlio, a coluna é um caso de teste, certo? Exatamente, a coluna é o meu caso de teste. A questão é que quando a gente vai para o mercado, e quando eu falo mercado, eu estou falando de diversas empresas, né, que vão exigir aí de você que você seja alguém que ajude o seu time a conseguir identificar o que testar de maneira sistemática, como a gente está fazendo aqui,
né? Não só através da interpretação do texto, mas de uma maneira sistemática. Mas que a gente tem que pegar isso e transformar em artefatos, em documentos que sejam mais legíveis. Por exemplo, para que você que está vendo essa tabela pela primeira vez pudesse entender do que se trata, eu tive que explicar para você. Se você tiver que passar essa tabela para outra pessoa, talvez ela também tenha que entender. Agora, se eu colocar isso daqui num documento mais legível, vai ficar mais fácil de qualquer pessoa conseguir entender, certo? Certo. Por isso que criaram-se, então, modelos de como descrever um caso de teste em um formato de documento. Então, essa daqui é uma visão da ISTQB. Olha só o que eles dizem. Eles dizem que você tem que ter um documento, ele tem que ter um ID, ele tem que ter um título, né? Então, aqui o CT1 representa a coluna CT1 aqui. Tem que ter um título, transferência de valor com saldo positivo, e tem que ter as pré-condições de execução. Então, veja, o cliente precisa ter saldo de R$500. A favorecida, que é a pessoa que vai receber a grana, precisa ter saldo de R$0. Os valores de entrada são a Bebel, como sendo uma pessoa favorecida, R$500 como sendo o valor da transferência, o quanto eu vou transferir para ela. Qual o resultado esperado? Sucesso ao transferir os R$500. Por quê? Porque a Bebel é uma favorecida. Beleza? Então, quando eu coloquei aqui quando eu fiz a transferência aqui, deu bom, o resultado esperado, sucesso. Quais são as pós-condições? Olha, o novo saldo do cliente será 0, o novo saldo da Bebel será 500. Interessante, né? Fica fácil para você ler isso daqui em comparação com esse? Fica, Júlio, fica muito mais fácil. Quantos desses daqui eu deveria ter, Júlio? Deveria ter 4. Pô, Júlio, sério? 4? 4. Júlio, o que acontece se essa regra de negócio mudar? Você atualiza a tabela, você vem aqui, então sai atualizando os 4. Ou, claro, aqueles que forem atualizados. Júlio, quando que eu faço essa tabela aqui? Você faz essa tabela assim que você ficar sabendo de um trechinho da regra de negócio. E esse daqui? Você precisa fazer isso daqui antes de chegar o momento da execução dos testes. Se você está no tradicional, isso vai acontecer bem antes. Durante as fases iniciais de um projeto sequencial, cascata, você já começa a ter noção de quais são as regras e já começa a definir quais são os seus casos de teste. E por se tratar de um projeto com escopo fechado, né, essa era uma característica dos projetos em cascata, você não vai ter mudanças, tá bom? Pode ser que existam mudanças, mas vão ser pouquíssimas mudanças naquilo que você já criou de caso de teste. Júlio, mas eu estou no ágil, estou criando caso de teste. Uma coisa que eu posso te dizer é, procura saber se realmente há valor, né, do caso de teste dentro do ágil. Né? Procura saber sobre isso. Tem alguns vídeos que eu gravei e coloquei no IGTV para te trazer algumas ideias sobre isso. Depois pesquisa para você saber um pouco mais. O meu IGTV faz parte da minha conta no Instagram, que é o @juliodelimasinsta. Se você ir lá, você vai ter acesso a muito conteúdo sobre teste de software. Inclusive, eu respondo dúvidas dos meus seguidores diariamente. Então, apareça por lá. Vai ser um prazer receber você na minha rede social lá também. Beleza? Show! E se eu estiver no ágil? Você vai ter que criar essa tabela aqui em momento de refinamento. Você vai ter que criar isso daqui, esses casos de teste, em algum momento antes, né, antes da sprint começar. Beleza? Bem antes da sprint começar, já tem que ter isso daqui. Só que veja, no ágil, diferente do cascata, você tem requisitos que podem, se você ainda não chegou no momento da sprint, eles podem mudar com frequência. Então, às vezes, você vai criar caso de teste lá e, tipo, cara, passou alguns dias ele mudou. E aí você vai ter que ir lá e refazer tudo esses casos de teste de novo. Entendeu? Então tem algumas nuances aqui do ágil que não favorecem o uso de casos de teste, beleza? Mas como eu disse, não é um assunto para esse vídeo. Pesquisa mais sobre esse valor do caso de teste no ágil e você vai encontrar mais informações. Essa visão aqui do ISTQB, ela também é compartilhada com, por exemplo, Lee Copeland, que é um grande pesquisador, também escreveu vários livros muito legais, um deles sobre técnicas de design de casos de teste, também vale muito a pena você ler sobre isso. Pressman, que é um grande escritor na área de engenharia de software, e Myers, que é um dos grandes escritores também de teste de software, escrevendo um livro que é um livro que ainda continua bastante atual, mas já faz, sabe, muito tempo. Foi escrito em 79, que vai ajudar muito você a conseguir entender aí um pouco mais sobre teste de software no geral, ok? Agora é o seguinte, eu quero te trazer aqui um contexto histórico de o porquê casos de teste eram utilizados no passado, ok? Hoje em dia, volto a dizer, ainda existem muitas empresas que trabalham no modelo cascata, mas
Qual era o contexto histórico que mostra aqui pra gente que o caso de teste servia muito bem ao que a gente tinha dentro do Cascata? Veja só. Casos de teste eles foram inicialmente criados com o objetivo de contribuir com um contexto onde há alguém, e aqui está em negrito, onde há alguém que define o que testar e uma outra pessoa com uma senioridade, aqui está escrito errado, tá? Uma senioridade menor executa o teste, entende? Então, o que acontecia? Alguém que conhecia muito sobre teste de software e técnicas vinha aqui e construía essa tabela de decisão, né? Alguém que tem uma senioridade menor não tinha muito a destreza ainda de construir isso, então alguém com uma senioridade maior ia lá e construía isso. Essa pessoa era chamada de analista de testes. O analista de testes também ia lá e construía esses artefatos aqui, que é uns casos de teste. E aí o que acontecia? Vinha lá alguém com uma senioridade menor e pegava esse documento, abria o software e começava a executar. É isso que acontecia, ok? Então, caso de teste tinha muito valor. Por quê? Porque a gente conseguia, então, né, no estilo Fordismo, né, de ter responsabilidades muito bem segregadas, falar, olha, você mais experiente escreve, você menos experiente executa. Fácil isso, né? Fácil. Ótimo isso. Só que o que acontece? Funciona muito bem no Cascata, porque tem papéis segregados. Agora, no Ágil, você não tem o analista de teste e o testador. Você tem só uma pessoa que é o QA. Essa é a pessoa que vai escrever, vai criar a tabela de decisão, porque a tabela de decisão ainda pode ser utilizada mesmo no Ágil para ajudar você a pensar no que é que pode ser, né, testado. Só que o caso de teste em si, para que eu vou escrever isso se sou eu mesmo que vou testar e eu que criei essa tabela de decisão? Tá entendendo? Na tabela de decisão você já tem as informações que você precisa ter aqui. E se você não tem, basta você adaptar ela um pouquinho para que você tenha. Mas você não precisa ter um artefato gigantesco como esse aqui e muitos deles ainda. Por quê? Porque isso vai tomar seu tempo criando, dando manutenção, tempo que você dentro do Ágil poderia estar contribuindo com o seu time em revisão de código, em pareamento com devs, em participação em fóruns, participação em cadências nas cerimônias que acontecem, em você baixar o código e começar a testar já na sua máquina com base só na tabela de decisão, entende? Então, tem esses artefatos aqui que no passado, num contexto histórico, ajudavam muito no Cascata, mas que no Ágil, talvez não faça tanto sentido. Segundo ponto, para ajudar gestores a controlar e ter previsibilidade do progresso dos testes. Olha só que interessante isso. O gerente ia lá e falava assim, analista de testes, derive aí os casos de teste com base nos requisitos. Ele ia lá e criava 4. Agora, cria os artefatos. Ele criava 4. Aí ele falava assim para o testador, né? O testador, me fala aí, quanto tempo você demora para executar cada um? Eu demoro 2 horas. Legal, então 8 horas você já terminou todos os seus 4 testes, certo? Ele falava, certo, é isso mesmo. Legal, então o gestor, controlador ali daquela, né, naquele determinado contexto, falava, olha, stakeholders, daqui a 8 horas, 4 testes serão executados. Ou ele falava, olha, gestores, stakeholders, 50% dos testes já foram executados. Por quê? Porque ele que controlava a execução dos testes. Enquanto as pessoas iam executando ou analisando ou, né, criando, derivando os casos de teste, ele que controlava. Dentro de uma metodologia ágil, isso já não é mais comum. Por quê? Porque na maioria delas, o time é autogerenciável. Então, o QA que está dentro de um time ágil, ele não necessariamente tem que ficar passando informações sobre qual teste foi executado ou deixou de ser executado. Eles têm outra forma de controlar o progresso da sprint. Por exemplo, através de um simples burn down, né? Eles podem dividir os testes entre os desenvolvedores para que eles escrevam, por exemplo, pode ser que desses 4 casos de teste aqui que foram encontrados na tabela de decisão, 3 deles vão fazer parte ali, então, de testes escritos de maneira né, numa camada de unidade ou de integração. E um deles vai ser realizado numa camada de interface gráfica e que o testador, né, o QA, na verdade, aqui dentro do time ágil, decidiu fazer utilizando o dispositivo móvel, né, instalando o aplicativo para testar apenas um caso de teste lá dentro daquela determinada plataforma. Entende o que eu quero dizer? Então,
essa questão aqui do ponto 2, dentro do ágil, já não é mais importante também. Por isso que eu volto a dizer para você que casos de teste são muito úteis dentro do cascata. No ágil, talvez não. Entretanto, tem um montão de empresas que não pararam para pensar nisso ou que tem alguma necessidade. Por exemplo, hoje em dia, órgãos reguladores ainda pedem muita documentação para que possa atestar os testes que foram realizados. Em um caso de uma empresa que segue uma regulamentação, um órgão regulador, não tem o que fazer. Tem que escrever o caso de teste, independente se está no ágil ou se está no cascata, né? Por quê? Porque tem que comprovar que os testes foram executados. Agora, no caso de não, vale muito a pena você pensar se ainda faz sentido para você, dado esses dois pontos do contexto histórico. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, também de se inscrever aqui no canal, deixar seu comentário. E se você quer ter acesso a esse PPT aqui, esses slides que eu mostrei, basta você ir lá no meu canal do Júlio no Telegram, que é o t.me/JúlioDeLimas. Lá você consegue ter acesso a todos os PDFs que eu uso aqui dentro dos meus vídeos aqui no canal. E aí você consegue então ter acesso, baixar e guardar com você para que você possa consultar sempre que for preciso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.